E aí, moçada, quanto tempo não apareço por aqui, hein? Vamos lá. É, A vida de ninguém é fácil, né? A gente sempre tem desafios. Ultimamente eu tenho passado por algumas coisas que, na verdade, são frutos de algumas decisões mal tomadas, né? A gente tem que saber entender e parar de reclamar. Quando a gente toma uma decisão e não é pensada, vai ter consequência, né? Toda escolha tem consequência e a falta da escolha também. Então, durante esse tempo eu tô aprendendo, eu tô absorvendo muita coisa. Não tem sido fácil, realmente não é fácil, mas estou firme e forte, estou pedindo a Deus para me mostrar o que eu tenho que aprender mais com isso. Porque como é que eu cresço, como é que eu venço, que a gente só se torna forte depois de vencer muitas batalhas, né? E a gente tem que aprender com cada problema que a gente enfrenta na vida, que a gente tem que aprender a combater, não fugir, mas aprender algo que a gente possa crescer, que a gente possa evoluir, que a gente possa se tornar especialista naquilo, né? Isso aí. Então a mensagem de hoje para vocês é: nunca desistam, nunca reclamem das batalhas, nunca reclamem dos problemas. Que problemas são, na verdade, incentivos, degraus para você enfrentar, para você resolver e para você ir mudando de fase, né? Que a gente não é a mesma pessoa de sempre, nunca, nem somos e nunca seremos. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 20 anos atrás, eu não sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos, há 5, há 2, há um mês, há uma semana. Estou procurando cada dia que passa me tornar melhor. E os problemas e as dificuldades são um combustível exato para isso acontecer. Eu tenho lido, eu tenho estudado, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus força. Eu tenho me desenvolvido em coisas que antes eu não me desenvolvia porque eu não achava necessário. Aí quando a gente passa pela necessidade, pelo problema, a gente vê que realmente era necessário. Então, se uma coisa tem sido recorrente na sua vida, é porque você precisa aprender sobre aquilo, tá? Então, essa é a mensagem que eu venho deixar para vocês hoje. Vou tentar contar em 3 minutos o que aconteceu em um ano na minha vida, tá? Então, eu, em fevereiro de 2022, na verdade um pouco antes, né? Eu já estava sentindo uma grande satisfação com a minha vida. Eu sentia que algumas coisas estavam desajustadas. Comecei a me afastar de alguns lugares que antes eu andava. Pessoas que antes eu andava não estavam fazendo bem. Eu estava precisando de conteúdo na minha vida, de algo que me preenchesse. Em fevereiro eu comecei a seguir algumas pessoas e aquela chama dentro de mim se acendeu, que foi de voltar para Jesus, que eu já fui. Já fiz parte da igreja, já fui no tempo evangélico e por um tempo eu me afastei. A gente acha, né? A gente cria isso na cabeça. Eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Deus. Não tem como. Não que na igreja seja feita de pessoas, né? Não é isso. É porque a gente precisa de estar ao lado de pessoas que busquem a mesma coisa para manter a nossa fé acesa, né? E como eu tinha entrado na igreja muito cedo, depois eu saí, eu comecei a... Outras coisas eram mais atrativas, né? Do mundo. Aí eu me afastei e fiquei muito tempo fora da igreja. Eu continuava orando, mas eu estava alimentando mais a minha carne do que o espírito. E eu senti aquela necessidade muito gritante dentro de mim. Aí eu fui na quaresma de 2022. Aí eu passei, não, vou ficar 40 dias sem beber, vou ler mais a Bíblia, vou orar. Comecei a orar 3 vezes ao dia, comecei a ler a palavra. Aí aquela chama acendeu gritante dentro de mim. Aí eu comecei a me afastar de um monte de coisa e comecei a focar. Aí quando foi em junho, na igreja que eu frequento, eu voltei para Jesus, né? Levantei a mão, fiz uma reconciliação com ele. E depois desse tempo, parece que as coisas na minha vida começaram a acontecer, não para bom. Que é assim, Deus, ao estar ao lado dele, é tão perfeito que todas as outras coisas que ocuparam lugar antes têm que sair. Então eu comecei como se meu mundo estivesse desmoronando mesmo, sabe? Muita coisa.
Passei por tanta coisa que eu nunca imaginava que eu ia passar. Então, aí, só que eu entendi, porque minha oração era justamente isso, que eu pedia para Deus tirar de mim tudo aquilo que me afastava dele, aquilo ruim que estava ocupando espaço para ele me mostrar. Depois do tempo que eu entrei, eu voltei a orar, eu me sentia assim, eu fazia me ajoelhar para orar e eu ficava sem saber o que dizer, como se você estivesse dentro de uma pessoa que você não conhece, que você não tem intimidade com ela. Aí eu vi uma pregação do David Leonardo que ele falava: rasgue o seu coração. Você quer voltar a ter intimidade com Deus? Rasgue, fale tudo aquilo, fale verdade, mesmo aquelas coisas que você não se orgulha. Deus sabe os seus pecados, mas às vezes na oração a gente fica tentando não falar, né? A gente, mas Deus sabe do meu coração, eu não vou. Não, você tem que rasgar o seu coração, você tem que dizer a Ele tudo o que você fez, como se você estivesse diante de uma pessoa, de uma pessoa mesmo, assim, carne e osso. E você confessar, falar a verdade, Deus não quer palavras bonitas, Ele quer coração sincero. Aí eu escutei, né, essa pregação dele, eu fiz uma oração muito sincera, como eu nunca tinha feito na minha vida. Confessei todos os meus pecados, todos os meus erros. O que eu pedi a Ele foi que começasse a me mostrar o que estava de errado na minha vida, o que eu teria que tirar para... Porque eu não queria mais... eu queria uma vida diferente, eu queria voltar, eu queria sentir mais Deus perto de mim. Então, as coisas começaram a acontecer, como se um tapete fosse tirado e aquela sujeira toda embaixo ficasse à mostra. Tipo assim, resolva. Você sujou, resolva a sua sujeira. Então, eu sinto que foi isso que aconteceu. Muitas coisas que eu comecei a ter consciência, que muitas coisas foram escolhas, acho que 99% foram minhas escolhas ruins, que me levaram a passar. E o que é que eu aprendi, né? O que é que ele tem falado com isso, né? Você quer me seguir? Pronto, resolva isso. Aí aquela coisa vem à tona. Você quer me seguir? Tem mais isso para resolver. E eu comecei a refletir, né? Eu fiz uma retrospectiva. Nossa, em um ano, parece que eu estava vivendo o mesmo ano, todo ano, entende? Assim, o mesmo ano, tá sendo a mesma coisa, estava avançando. Agora, esse ano foi tão... De 2022 pra cá, quando eu decidi, foi um ano tão profundo que, assim, eu comecei a refletir muito sobre toda a minha vida, sobre todas as minhas decisões que eu tomei na minha vida inteira, sobre meus pais. Em 2021, né, antes de eu sentir eu fiz um curso de autoconhecimento como psicóloga e psicanalista, e aí eu comecei a entender sobre a minha vida, eu comecei a entender sobre meus pais, comecei a entender sobre a minha infância e como o que eu passei influenciava totalmente nas minhas escolhas de hoje. Então, nesse processo é que eu senti a necessidade de voltar para Deus, né? Então, Deus começou a me mostrar, eu já comecei a ter um discernimento sobre isso, sobre escolhas, sobre responsabilidades e sobre a minha responsabilidade, sobre como estar a minha vida, né? Antes da gente acusar alguém, né? Minha vida está assim por sua causa, porque você fez isso. Deus me mostrou que eu permiti que muitas coisas acontecessem. Que eu tenho autonomia sobre a minha vida, né? Ninguém pode chegar simplesmente e ficar e decidir se eu não primeiro permitir que isso aconteça. Então, muitas coisas que aconteceram foram realmente culpa minha. E isso Deus estava me mostrando, culpa sua, conserte, você tem condição de consertar. E não é fácil. Situações que eu queria muitas vezes fugir, eu não vou entrar em detalhe, que simplesmente eu não queria encarar, e no outro dia acontecia de novo, era como se Deus falasse: encare, você só vai saber se você consegue, se você encarar. E eu entendi que tudo é para o nosso bem, que tudo é para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento pessoal. Então, eu ainda estou nesse processo, de aprimoramento, de mudança, mas eu tenho aprendido a cada dia a ter mais fé, que eu achava que eu tinha fé, e eu não tinha fé, eu não sabia o que era fé na verdade. E eu conheço, hoje eu tenho aprendido a saber qual é a minha capacidade, que a maioria das coisas que a gente se acha incapaz, a gente pode fazer, basta tirar o medo, basta a gente perder a vergonha, o medo, tirar as ocupações com outras coisas que não levam a nada.
Porque o papel do inimigo é justamente esse, é nos manter ocupados com coisas que não tem nada a ver, pra gente não focar no que realmente tem que focar, no que tem que fazer. Então, eu tenho feito escolhas, eu tenho feito renúncias, muitas renúncias. E a nossa vida é justamente essa, né? É uma vida de renúncia mesmo. Então, eu tô nesse processo ainda. Eu sinto que eu já aprendi, se eu encarar algumas dificuldades, eu já consegui resolver, eu já consigo resolver com maior clareza. Eu já consigo entender, eu já consigo conversar algumas coisas que antes eu não conseguiria. Então, a gente tem que aprender. Se a gente fez uma escolha errada, se a gente fez algo que não deveria fazer, a gente tem que aprender a crescer através disso. Porque Deus, Ele aproveita a nossa bagagem, mesmo que foi criada por nós, mesmo que o problema foi criado por nós, Ele nos ensina a passar por cima disso, a usar isso para poder crescer, para se desenvolver. Então, eu não vou menosprezar nada. Eu sei que eu fiz, mas não vou ficar me lamentando. Eu vou tentar ir a partir disso. Então, agora, eu sei que eu tenho uma história muito grande pela frente. Eu tenho pessoas que eu quero impactar com isso. Tenho pessoas que eu quero alcançar. E nosso propósito nesse mundo é justamente esse. Não é para viver só, é para alcançar pessoas e usar a nossa história também como instrumento para isso. Então, eu tô batalhando. Deus está comigo e eu tô. Então, é um desabafo e eu sei que eu conecto pessoas através do meu testemunho, através do que eu passei. E eu venho dizer pra você, se você está passando por algum problema que julga impossível resolver, eu lhe digo com toda certeza que vai passar. Aguenta firme, aprenda com isso. Não fique se sentindo menor, diminuído, achando que não tem jeito, que você não tem capacidade, porque tem. Não tente resolver sozinho, procure ajuda. Principalmente de Deus, mesmo que você não saiba, como eu também, apesar de que eu estava com Ele e me afastei, na verdade Deus não se afasta, né? É igual aquela imagem que tem, que Deus ele se estica todo para tocar o homem e o homem não. Então, quem se afasta de Deus somos nós. Eu vou botar essa imagem depois para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a essência de Deus, a segunda coisa é buscar pessoas que podem nos ajudar. Tá? Pessoas que são, principalmente que são próximas de Deus, que têm uma palavra, pessoas que podem nos ajudar. E eu quero dizer que você é capaz sim de resolver tudo, você é capaz sim de sair dessa. Se Deus lhe deu o problema é porque Ele sabe que você, na verdade não é Deus que lhe deu, você entra, mas você tenha certeza que você tem capacidade. Se algo apareceu na sua vida, com certeza você tem capacidade de resolver e de crescer, e você vai ser gigante se você conseguir resolver isso. Então se chegue a Deus, se junte. Ore, se precisar de minha ajuda, pode falar comigo. Se tiver com algum problema, no que eu puder ajudar, eu ajudo. Nós viemos a esse mundo para isso. É para uns ajudar os outros, né? Nós temos que dar frutos, né? A gente não vive, não adianta você dizer, eu não gosto de gente, não gosto de conversar, que gente é isso. Tem pessoas que ferem, mas tem pessoas também que curam. E que você seja uma pessoa que cura, né? Que você use a sua história, use o seu testemunho de vida e peça cada dia a Deus para você ser uma pessoa que cura. Para que você seja uma pessoa que escute, mesmo que você não tenha nada a falar, mas escute, mas deixa a pessoa desabafar com você. Se você quiser falar comigo também, pode mandar uma mensagem. Olha só, eu estou com esse problema também, que bom, você compartilhou, eu estou passando por isso. E a gente vai junto batalhar, né? A nossa vida é uma eterna luta e com Deus se torna gratificante. Gente, e no meu processo de autoconhecimento, eu tive que conhecer os meus pais. A gente acha que conhece nossos pais, né? Eu tive que conhecer eles desde a infância deles, desde o que eles passaram com os pais deles, com os avós deles, a família deles, a história deles. Então, eu vou dizer pra vocês aqui, se você tem mágoa do seu pai ou da sua mãe por algo na sua vida que não deu certo, por algo que você não teve, pelo seu colega que teve, pela sua colega que teve e você não teve, a gente precisa perdoar nossos pais. Porque eles deram o máximo que eles poderiam dar. Ninguém dá aquilo que não tem, ninguém dá aquilo que não recebe. Então, nossos pais, eles fizeram o possível. E eu digo isso porque muitas das nossas feridas emocionais a causa, na verdade, de muitos atos impensados, de muitas ações que a gente tem hoje, vem dos nossos pais.
Mas a gente esquece que nossos pais também já foram crianças, né? E que eles também tinham necessidades. Então, perdoe seus pais. Se alguém quiser conversar também sobre isso, como foi que aconteceu comigo, eu também posso compartilhar, que é uma coisa bem mais profunda, longa. Então, perdoe seus pais, que eles deram o máximo que eles poderiam ter dado. E é isso. E se você quiser conversar depois, né? Pra mim foi tão bom esse desabafo, porque a gente conecta com pessoas se abrindo, né? Abrindo o coração e contando nossa história. Então, eu não aprofundei, né, sobre o que eu queria estar falando, mas eu acho que sobre o que eu realmente passei, mas eu senti que com a minha história eu posso conectar pessoas que estão precisando também. Então, muito obrigada, né, por me escutar e que vocês também possam se libertar, possam pedir a Deus, possam se aproximar de Deus e se conhecer, tá, gente? O processo de autoconhecimento ele é muito dolorido, muito dolorido, mas é necessário, tá bom? Um beijo.